tempo, novidades também sobre a dívida de Santa Catarina com a União. O Supremo Tribunal Federal deve julgar na tarde de hoje a tese do governo de Santa Catarina contra a cobrança de juros sobre juro na dívida dos estados com o governo federal. Em 98, para você ter uma ideia, a dívida catarinense era de 4 bilhões de reais. Até o final de 2015, o estado já havia pagado aí 13 bilhões de reais. Com a aplicação do juro sobre juro, ainda faltariam 9 milhões ou 9 bilhões e meio, melhor dizendo, né? Aí o julgamento do mérito pode ser encerrado hoje, caso o parecer dos ministros seja favorável para algumas das partes. Mas se algum ministro, de repente, pedir vistas, a decisão poderá ficar para uma outra sessão. E é por isso que a gente consulta, então, Cláudio Prisco para isso, a respeito de outras novidades que poderão vir nesse caso. O julgamento sai hoje, tem tendência de vista de algum ministro? Não? Prisco, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, existe a possibilidade, sim, porque estamos falando de algo, segundo o governo, que envolve mais de 300 bilhões de rombo nas contas da União. E Dilma Rousseff, a priori, vai ficar até o dia 10, 12 de maio. Isso vai ficar para o sucessor, o interino Michel Temer, uma vez confirmada a admissibilidade do impeachment no Senado. Mas daí decide agora com Dilma presidente, na iminência de Michel Temer assumir? Acho que não está descartada a possibilidade, as informações vêm de Brasília, de um ministro pedir vista. Essa é uma questão. Outra questão que não pode ser também ignorada é que o governo resolveu fazer uma verdadeira guerra psicológica e utilizando-se da mídia nacional, que tem também aí suas margens de manobra, porque, afinal de contas, estamos falando do sistema financeiro nacional, estamos falando dos bancos. E a União, e aí vem a pressão da mídia nacional, contra o que reivindica Santa Catarina e os demais estados. Porque o governo federal alega o seguinte, alega que isso vai provocar um desdobramento em toda a questão do sistema financeiro nacional, com questionamentos judiciais, inclusive relacionados a contratos que já estão vigindo. Então, isso poderia, de alguma maneira, ser um efeito cascata e criar um tumulto geral no sistema financeiro, inclusive no que diz respeito à dívida pública da própria União. Então, Marcelo, de alguma maneira, o governo federal, com a ajuda da mídia, os banqueiros no processo, estão numa pressão muito forte sobre o Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão sentindo essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, tem ministros inclinados em aceitar essa proposta dos estados, apesar de todas as repercussões. Então, vamos observar como vai transcorrer a sessão de hoje, mas, na minha avaliação, tudo leva a crer que tenhamos, quem sabe, uma procrastinação dessa decisão para quando Michel Temer estiver na presidência. Falando em decisão, há aí nos bastidores uma articulação para o aumento do salário dos magistrados e dos funcionários da Justiça, de modo geral. É uma coisa gravíssima. No momento de operações Zelotes, Lava Jato, onde o judiciário é chamado para se posicionar e, com a sua credibilidade, efetivamente, um guardião da opinião pública, da sociedade brasileira, que está descrente da classe política e tudo mais. Aí veio o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Ricardo Lewandowski, se reunir com as lideranças, governo e oposição da Câmara, para pedir um reajuste para os magistrados e para os servidores do Judiciário. É isso mesmo? Só em 2016 a repercussão seria de R$1 bilhão. A Câmara, hoje à tarde, pode aprovar regime de urgência e até colocar esse projeto em votação. Quer dizer, não há sentido, não faz o menor sentido, Marcelo, no momento de crise econômica, em que as instituições têm que se firmar pela credibilidade, vem o Judiciário querendo aumento, com inflação, com recessão, com poder aquisitivo do trabalhador sendo diluído completamente, e aí vem sendo comprometido, e daí vem o Judiciário querendo implementar um aumento com inflação de 10%. Isso é uma brincadeira, isso é uma falta de respeito, e isso coloca em risco
justamente o que é mais importante para o judiciário nessa hora, a credibilidade. Pois não, Prisco. Obrigado pelas informações. Até logo mais à noite no SBT News. Falamos.